Loca, você quiser. É isso aí. Você já desistiu de ser o que você quiser? Boa noite! Bem-vinda, boa noite. Hoje temos um encontro. Ai, ela colocou um laço, gente, coisa mais linda! Bem-vinda, Shirleyzinha! Vamos aproveitar, né? Dia das Crianças, vamos trazer um Hoje pouquinho da nossa aqui no criança Terapia hoje. Ação e Encontro com as nossas crianças. Estamos aqui recebendo as nossas crianças, né? Fazendo uma live inteira em homenagem às crianças que ainda são crianças e as nossas crianças interiores, né? Cada um de nós tem uma criança dentro de si. Então hoje essa live é especial para a gente olhar para as nossas crianças, né? É Vamos isso lá, aí. coloca junto, bater Vamos esse chamando, gente. Vai mandando aviãozinho, vamos chamando. São lindas, rapaz. São duas aí. crianças lindas. Isso aí, mandem nos grupos, pessoal, para chamar a galera aí para estar com a gente essa noite. Quem tá aí nos assistindo, já bota nos grupinhos aí pro pessoal chegar aqui com a gente. Vai ser show. Vai ter cura. Glaucio, bota lá nos grupos do Terapia em Ação, Terapeuta Master, chamando o pessoal para live. Boa Bora, noite, vamos já Carlinha. chamar mais gente para estar aqui com a gente hoje. Boa noite. Então é assim, começamos aí uma série de lives nesse mês de outubro falando dos processos das nossas crianças, né? Olhando um pouco para as crianças que são crianças, mas para as nossas crianças internas também. Então, a sequência de lives falando, né, sobre os processos, na semana passada nós falamos já sobre os processos de concepção, pré-concepção, né, ali, essa primeira etapa da vida. E hoje a gente avança um pouquinho mais na escala do tempo aí, falando das crianças propriamente ditas, né, de 0 a 7 anos. Vamos trazer consciência para os processos de desenvolvimento e vamos olhar um pouquinho para o nosso processo de desenvolvimento também, né? Como foi, onde ficaram marcas, o que a gente precisa trazer consciência nesse processo. Então, hoje nós vamos falar da etapa do 0 aos 7 anos, né? O quanto é fundamental essa fase, né? Nós até demos o nome ali, o plantio na primeira infância, impactos na construção do indivíduo. Então, o que nós somos, em essência, tem fortes impactos do que nós fomos como criança. E da mesma forma, as nossas crianças hoje serão adultos mais resolvidos ou menos resolvidos a partir do que a gente oferece para elas nessa etapa, né? Então, o quanto é importante. A Shirley é pedagoga, especialista em criança e vai trazer muito conteúdo de qualidade aqui com a gente hoje. Com certeza. Estou aqui chamando o povo, gente. Vamos chamando as pessoas. Manda um aviãozinho, manda um aviãozinho. Vamos chamando, isso aí, convidando todo mundo para estar aqui com a gente. E vamos lá, começando aqui então, falando de filhos. Semana passada nós falamos já então do período de pré-concepção, do quanto é importante a gente já ter consciência quando a gente planeja trazer esse filho ao mundo. A gente sabe que nem sempre é possível, nem sempre a vida é como a gente gostaria, não é tudo ideal, tudo planejado, tudo certinho. Mas dentro do que for possível, a gente precisa trazer consciência, ó, a Marquita aí, ó. Encontro com as nossas crianças hoje, Marcos. Estamos no clima de Dia das Crianças, né? Isso aí, trazendo as nossas crianças à vida, fazendo essa conexão com a nossa criança interior, né, gente? E aí vocês ouviram a música que nós colocamos na abertura, falando justamente desse encontro, né? É um poema, na verdade. É uma letra linda e realmente faz a gente pensar. Essa época de Dia das Crianças, a gente está muito conectado realmente com as nossas crianças, né? Mas a gente precisa, com as nossas crianças, os pequenos, né? Mas a gente quer fazer esse resgate com a nossa própria criança interior, né? Criança é alegria, é felicidade, é vivacidade, né? É energia. E realmente eu acho que, Soninha, vale a pena a gente trazer essa poesia, porque foi um achado, né? Uma música com uma letra linda e que tem muito a ver com o nosso trabalho. Obrigada, Marquinhos, pela coragem, né? Não, para mim não é difícil, né, amigo? O pedagogo tem um pouquinho lá, né? Tem que ter uma ludicidade na interação das coisas. Tem que ter uma Gente, então vamos ludicidade. lá. A música, acho que a Paula perguntou aqui também no chat, né? A música é A Criança que Eu Fui um Dia. Escutem essa letra, escutem, né? É um poema. A
A criança que eu fui um dia, hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. Ah, a criança que eu fui um dia, hoje veio me visitar. E em qual mentira por aí que a gente se perdeu? Desaprendeu a sorrir, foi? Desaprendeu a sorrir? É? Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? De ser o que você quiser. Ah, arrepia, gente. Arrepia, arrepia, arrepia. A criança que eu fui um dia mora dentro deste adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo o que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença. Simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala: Ei, você não está mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar Tá comigo? comigo? E aí, vamos brincar, Sherlock? Vamos brincar Vamos desse brincar no papo, nosso dessa noite? bate-bola hoje. Gente, quando a gente viu a letra dessa música, veio a inspiração e a coragem que faltava para a gente aparecer aqui em rede nacional, no horário nobre, né? Em contato total com as nossas crianças interiores. Porque é sobre isso, né? Sobre olhar para as crianças que estão nessa fase ainda, pensando que essas crianças vão ser esse adulto e que esse negócio de levar a vida a sério, sim, às vezes é importante, mas às vezes a gente cria marcas tão profundas que a gente desconecta essa alegria de brincar, essa leveza com as coisas, essa coragem de vir aqui em rede nacional maquiada e fantasiada, né? Assim, mas vestindo realmente a camisa da mensagem que a gente está trazendo hoje para vocês, né? Dalva, bem-vinda! Oi, tem mais gente Obrigada, entrando amiga. aqui, gente. Bem-vindas, Dione, Regina. Quem eu não falei, boa noite, a Rô também entrou, Rô Vieira, Vera. Bem-vindas, chame mais amigas para estar aqui com a gente, porque o papo vai ser profundo. Vamos lá, falando, Bora. resgatando o assunto que a gente começou ali falando da live passada, né? Da importância do planejamento, de pensar como vai ser a chegada dessa criança no mundo. A gente tem um cenário ideal, que é o cenário em que um casal se conhece, se une, transborda em amor, e esse amor é demais para ficar só entre os dois, e então veio o filho à vida para levar esse amor adiante, para multiplicar, para realmente ser a sequência da vida, né? A vida prosseguindo através desse filho. Mas a maioria dos casos não é o que acontece. A gente tem um casal que é, na verdade, duas crianças feridas que se unem e, num processo de muita inconsciência, às vezes traz um filho ao mundo, às vezes nem são casal formalmente, falando-se, né? Assim, encontros casuais, às vezes resultam em filhos também. Então, a gente sabe de tudo, todos esses processos. E a gente sabe também que nada é por acaso, cada um vive o processo que precisa viver, existe um aprendizado por trás dessas dinâmicas, né? Mas a gente precisa falar também sobre isso, né? Sobre o quanto cada etapa desse desenvolvimento impacta em como vai ser essa pessoa, como ela vai se posicionar no mundo, como ela vai ver as coisas, né? Então, é disso que nós vamos falar hoje, né? Começando lá do bebezinho, na barriga da mãe, aí vem ao mundo, nasce em circunstâncias às vezes não muito naturais, né? Eu sou uma defensora do parto normal. Eu acho assim, sempre acreditei que o jeito normal de nascer é o parto normal. Cesárea tá aí para salvar a vida de quem tem algum problema, de quem não consegue, de quem, enfim. A gente sabe que até o não conseguir hoje é relativo, porque a gente tem tanta crença arraigada de eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, eu não dou conta, que acaba não conseguindo de fato, né? Mas, enfim, agora essa coisa da cesárea agendada, do processo atendendo aos meus interesses, eu acho que é uma inconsciência muito grande. A gente está tirando dessa criança que está vindo ao mundo a possibilidade de ter a sua primeira vitória, que é a vitória do canal de nascimento, a vitória do parto, né?
Então, é o primeiro grande esforço que a criança faz quando ela se sente pronta, quando ela está madura, e então ela vem para a vida. E aí ela vai começar essa jornada, né, de autoconhecimento, de se desenvolver, de se ver fora da mãe, né, que a gente sabe que é um processo extensivo. E eu vou falar um pouquinho do ponto de vista biológico, a Shirley vai trazer um pouquinho do ponto de vista pedagógico, para a gente ir casando as ideias aqui, fazer uma misturinha e um contato aí com as nossas realidades, né? Com tudo que a gente traz, a gente está falando assim, para quem está nesse momento de ser mãe, de ser avó, trazer essa consciência. Mas a gente está falando também para todo mundo que está aí com suas crianças feridinhas, machucadinhas, reproduzindo processos inconscientes, né? Para parar um pouquinho e olhar para isso, trazer essa compreensão e esse carinho, esse cuidado com a sua criança, né? É isso aí. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho da primeira fase aqui, né, Shirley? Bebezinho, bebê, coisa mais linda, coisa mais maravilhosa do mundo, fofinho, gostosinho, vontade de amassar. E aí a gente começa já nos processos não muito equilibrados, né? Então, quando a gente tem essa realidade de um casal que se uniu em amor e aquele amor ficou grande demais, que transbordou e veio filho ao mundo, a gente está falando do cenário, ó, maravilha. O problema é quando esse pai ou essa mãe não tem essa felicidade, esse amor transbordando para pôr esse filho no mundo. E põe esse filho no mundo, às vezes, exatamente por se sentir vazio, por se sentir inseguro, né? Então, a gente vê, às vezes, atende pessoas, né, que estão nesse processo de pensar em ter filhos, e aí, assim, porque... Aí, quando você começa a investigar as crenças, né? Quando eu tiver um filho, eu nunca mais vou ficar sozinha no mundo, Será? Será? né? Então, assim, você vê que por trás dessa vontade de ser mãe, de trazer esse filho ao mundo, existe uma criança que foi, às vezes, se sentiu abandonada, ainda que os pais nunca tenham abandonado de fato, mas se sentiu abandonada e ali eu não sei como resolver isso. Eu passo a vida reproduzindo, né, essa sensação de estar sempre sozinho, nunca tenho pessoas suficientes. E eu crio uma realidade hipotética de que o dia que esse bebezinho lindo e maravilhoso estiver no meu colo, eu vou estar completa, eu vou estar feliz, eu vou estar radiante. E aí a gente inverte a ordem natural da vida, né? Porque a lógica, né, da vida é que a gente se una como casal, papai e mamãe. Papai provê o necessário, provê o sustento para essa família, para essa mamãe. A gente está falando isso do ponto de vista biológico e a nível inconsciente também, como é que funciona o processo, até energético, né? Então, papai é quem traz, quem dá a sustentação energética para a mamãe ser uma boa mamãe, que é o que esse bebê que recém-nasceu precisa. Isso. E aí, essa mamãe nutre ao bebê. Então, essa mamãe amamenta, essa mamãe provê o que esse bebê precisa nesse primeiro momento, né? Então, a gente tem uma fase do 0 aos 9 meses que a gente chama de esterogestação, né? Então, esse bebê saiu da barriga, mas ele ainda está nesse processo de desenvolvimento biológico. Ele ainda precisa desse colo, desse cheiro de mãe, né? O ideal seria que, pelo menos nessa fase, o bebê ficasse 24 horas por dia com a mãe. Claro que assim, a gente tem casos atípicos, claro que o pai deve participar, dar colo, dar cheiro, trocar fralda e tudo mais, e quanto mais inserido, mais conexão, mais vínculo, mas o que o filhote precisa nesse momento da vida é de mamãe, de colo de mamãe, né? Porque para ele está totalmente conectado ainda a essa mamãe. E aí, quando ele é suprido nessa necessidade, ele consegue ir evoluindo saudavelmente. A Shirley pode falar um pouquinho mais da questão cognitiva aí, né, Shirley, dessa fasezinha de Exatamente. 0 a 1 ano. Então, como eu sou pedagoga e psicomotricista também, então a gente atua no sentido de trazer esse desenvolvimento psicomotor. E o que é essa psicomotricidade, né? Então, a gente está falando do psico, da própria psique, da motricidade, da própria coordenação do trabalho com o corpo. E hoje eu vou trazer um autor diferente, né, dentro da pedagogia aí, que é o Valon. E o Valon fala da questão do desenvolvimento da afetividade, o desenvolvimento do indivíduo, né, trazendo a afetividade como uma parte super importante para esse desenvolvimento. E não tem como você desvincular bebê de afetividade.
né? Querendo ou não, a gente sempre pensa naquela coisa, é o carinho, é o primeiro contato, o primeiro cuidado, né? E realmente, como a gente sabe que nem tudo são flores, né? Então a gente quer falar um pouquinho sobre a importância deste momento na vida do indivíduo quando chega nesse planeta, né? Então, para esse autor, para o Vallon, a criança ela já é um ser social desde que nasce. Então, quando a gente fala de social, gente, não existe, né? A gente não consegue, nós, enquanto mamíferos, sobreviver sozinho. A gente precisa de uma vida social. Precisamos de outras pessoas, de outros seres para poder nos dar a nutrição. O bebê, quando ele chega, ele é a primeira coisa, ele é só instinto, né? Então, esse autor até ele faz uma escala de... Eu não vou entrar nos detalhes para não ficar tão técnico, né? Mas, assim, no primeiro estágio da criança, do 0 aos 3 meses, ele fala que é o estágio impulsivo, né? Essa criança, esse bebê chega, ele precisa de todos os cuidados, né? E aí, assim, não é só os cuidados, né? De alimentação, de saúde, né? De nutrição, mas também, como a Sônia já trouxe, essa questão do afeto, do colo, né? Todas as nossas primeiras impressões estão no nosso corpo, que é nessa fase do desenvolvimento. Aí ele ainda traz que dos 3 meses até 1 ano de idade, a criança começa a desenvolver a sua parte emocional. E essa parte emocional através do corpo. Então, desse contato com essa mãe. Então, olha a importância disso, né? Então, quando a gente fala assim, é colo, só quer colo, fica só no colo. A criança precisa de colo. A gente fala, né, a questão dessa maturidade, é a função da mãe nesse momento ensinar essa criança a amar, né? Então, uma criança que tem esse colo e se sente amada nessa fase da vida, muito dificilmente vai crescer com transtornos psiquiátricos muito graves, né? Porque ela tem essa maturação que a Shirley está falando aí, dessa fase, né, afetiva completa. Ela recebe o insumo que ela precisa para aprender a fazer esse movimento, né? Então, a partir daí, a criança começa a se desenvolver de uma forma mais saudável, né? Mais completa, realmente. Né? E assim, na verdade, a primeira comunicação, a nossa primeira comunicação é o corpo. Né? Então, é o choro, é o espernear. Então, o bebezinho, quando você vê no berço, né? Se a criança está muito agitada, você já percebe mais ou menos qual é a sensação que ela está expressando naquele momento, né? E aí você vê o quanto que, enquanto bebê, ele fica refém de um adulto que interprete exatamente o que está sentindo. Então, a comunicação ela é muito instintiva no sentido mãe-criança. Né? Então, precisa ter esse cuidado. E aí a gente vê, né, para quem as nossas meninas, nossas alunas do Roma Sistêmica, que estão fazendo aí essa semana inteira, né, trazendo aí a construção dos traços, né, trazendo a cada faixa etária, a cada fase, as dores da infância, né? E é justamente nessas primeiras fases, desses primeiros meses, primeiro ano de vida, que a gente está falando aí de um período de amamentação, que essa criança pode vir a sentir essa questão da dor do abandono, né? Em que a mamãe amamenta e a mamãe some. A mamãe chega, Sim, amamenta e vai realmente. embora. Ou nem amamenta. E aí tem uma outra coisa que é muito importante, gente. Às vezes a gente está trazendo assim, né? A questão da amamentação. Mas não é só isso, né? Não é só essa questão da alimentação. Mas o colo, a energia, o afeto, né? O bebê, ele pode não ter ainda essa cognição de distinguir o que está, né? Se a mamãe está bem, se não está. Mas a sensação e a energia, né, do colo, da relação ali, fica muito marcada e fica marcada no corpo Ele da criança. ressoa totalmente, né? Assim, o campo inconsciente da mamãe é refletido integralmente para a criança até 2 anos e meio. Ela está totalmente conectada à mamãe. E aí, você falando aí da questão das necessidades, eu lembro uma história que o professor Maurício sempre conta nas aulas, nas lives, acho que ele já falou sobre isso também, da questão do bebê, que às vezes assim, é porque o bebê chora, esse bebê não dorme de madrugada. Só que você vai olhar a rotina da família, mamãe trabalha o dia inteiro, estuda à noite, chega lá 9, 10 da noite, ou às vezes 11, quando vem numa faculdade, alguma coisa assim, e pega essa criança no colo, esse momentinho ali para fazer dormir, e bota no berço. Aí bota no berço, a criança chora. Aí essa mãe tá um bagaço, a vida tá um inferno, tá tudo, né, virado da avessa. Mas eu não sei o que aconteceu. Gente, mas espera aí, quem que é a pessoa mais importante para esse bebê na vida, né?
da pessoa que é mais importante chega ali, fica um minutinho e some, é óbvio que essa criança vai abrir o berreiro. Então, assim, nenhuma criança chora à toa. Ou ela tá com alguma dor, a criança ainda não tem julgamento e não tem manipulação, né? É engraçado, às vezes, as pessoas mais velhas têm, às vezes, umas coisas assim, né? De, Crenças, né? Crenças, porque sim. vai pegar barda, ela vai. Ele chora pra te chamar a atenção. É claro que ele chora pra te chamar a atenção, ele quer você, ele quer teu colo, ele quer teu afeto, né? Ele quer. Toda a referência de mundo que esse bebê tem é essa mamãe. Então, é uma necessidade, não se trata nem assim de, ai, um, sei lá, um gosto, interesse, né? Não é consciente, né? Mas uma coisa que o Valon traz e que eu achei super interessante, ele disse que os bebês já negociam. Porque é a única forma que ele tem de expressar. Sim, Então ele já negocia, mas olhando assim, do ponto de vista assim, né? É o que a moeda de troca que ele tem. Tipo, como eu faço as pessoas olharem para mim? É chorando, esperneando, né? Porque é como eu consigo o que eu preciso, o alimento, a fralda limpa ou qualquer coisa, né? Mas eu digo muito, ele negocia nesse sentido. Então eu tenho uma necessidade, eu preciso chamar a atenção para as pessoas olharem para mim, para eu fazer o que eu preciso fazer ou para eu ser atendido. Mas ele não tem essa maldade, né? Essa articulação de assim, é só para a mamãe não ir fazer outra coisa e ficar aqui comigo, né? Não é, porque realmente ele tem essa necessidade de estar junto com a mamãe. Mas ah, vamos pensando as fases aí, que tem muito assunto para é, trazer. pode trazer. Aí, assim, o Valon, ele faz uma outra classificação e ele coloca, assim, no estágio 2 do desenvolvimento psicológico da criança aqui, né? Então, ele traz que seria o período de sensório motor de 1 ano a 1 ano e meio. 1 ano a 1 ano e meio, a criança tem a necessidade de manipulação, do pegar, do sentir. Então, a criança está sentindo o mundo, né, através da mão, da boca, que aí, assim, se a gente for bater em Freud, vai falar da fase oral, né, que também continua nesse processo, né, da amamentação, dessas dores do abandono. Mas uma coisa que eu acho interessante trazer aqui para uma coisa mais de prática de vida, né, é essa fase de 1 ano e meio que a criança está aprendendo a andar, né, ela está descobrindo o mundo. Então, aquele bebezinho que está saindo, né, de engatinhar para começar a andar e vai mexer nas coisas. Não bata na mão da criancinha, ela está aprendendo a sentir o mundo, né? Tem gente que tem a coisa do não e de bater na mãozinha, eles ainda não têm esse condicionamento específico, né? Por mais que você fale, aprende sim, aprende porque ele fica condicionado a uma dor, né? Então, se você bate na mãozinha enquanto a criança mexe em alguma coisa, você está tolhendo a criatividade dela, a curiosidade, né? Então, não é legal. Não é legal. Né? A gente pode articular de uma outra forma, porque ele ainda não tem essa racionalização do que está certo e do que não está. Né? Então, é o desenvolvimento psicomotor. Então, ele está na sensação, né, do pegar, e aí você que vai ajustando isso enquanto adulto, enquanto quem cuida dessa criança, né, o que ela pode ou não fazer, mas tudo, né, depende da maneira com que se coloca. Para a gente já não criar alguns traumas já muito pequeno. Nesse estágio 2 também ele já traz uma outra questão, que é a fase projetiva, que aí já vai, né, desse 1 ano e meio até os 3 anos, em que a criança começa a se identificar como um ser separado das pessoas, da mãe. Ele já começa a se olhar no espelho. Sabe a brincadeira do espelho, a brincadeira do achou? É muito legal também, né, de esconder. Então ele já começa a perceber que ele é outra pessoa. Né? Então, essa é uma fase bem bacana também de estudar, porque a gente vê o quanto que eles estão curiosos, né? E de saber, de olhar para você e ver e perceber a sua emoção, se você está triste, É se você só está feliz. perceber como gente, né? Como alguém. Exatamente. E aí, assim, a questão da afetividade vem nesse sentido da gente começar a ensiná-los a nomear as sensações, as emoções. Na verdade, a criança nessa faixa etária ela é pura emoção, né? Não tem a racionalização ainda. Né? Então, uma coisa que o Valon Já que traz, ele você fala que falou disso aí. as emoções, elas orientam o pensamento humano. Então, nesse começo da vida, são as emoções que vai começar a auxiliar essa criança a construir o pensamento. Então, a racionalização vem depois desse processo. Então, a gente vai trabalhar com as emoções a princípio. A gente primeiro sente e depois pensa sobre aquilo, né?
E aí, assim, ó, do ponto de vista biológico, então a criança nessa etapa da vida, e isso até os 13 anos, ela não tem o hemicórtex ali esquerdo maduro, né? Então, ela não tem hemicórtex masculino esquerdo maduro. Ela trabalha só no feminino. Então, por isso que a criança tá nessa fase desenvolvendo a sua criatividade, né? A sua curiosidade, como a Shirley colocou ali, de pegar, de... Então, assim, toda a fase da infância não existe essa maturação. Então, a criança até os 13 anos, ela não tem condições neurofisiológicas de julgar, né? Então, assim, a gente tem que rever um pouquinho os comportamentos da criança pensando sob esse ponto de vista, né? Então, às vezes a gente cobra ou espera algum comportamento que a criança não tem maturação para adotar. E aí a gente vai podando o que é natural, né? Tipo o exemplo do tapinha na mão que a Shirley trouxe ali, você já vai criando traumas, bloqueios, retrações, que a nível energético, o nosso sistema nervoso reproduz isso no nosso corpo, então onde ocorre aquele bloqueio, aquele medo, aquela retração, você vai criar uma trava que vai moldar o corpo dessa criança. As meninas estão falando lá nas lives, então acompanhe o conteúdo, tá show ali. Falando então dessas marcas, dessas feridas que vão criando couraças musculares no corpo, isso vem tudo acontecendo já nessa fase de infância, né? Então, se a gente não oferece um ambiente seguro para a criança, ela vai levar essas marcas para a vida. E da mesma forma, nós adultos temos às vezes tantas marcas que a gente não compreende, quando a gente começa a voltar esse olhar lá para minha infância, aí eu entendo. Ah, então foi por isso, é por isso que eu não consigo fazer esse movimento, porque lá, quando eu estava amadurecendo esse processo, houve um bloqueio, houve uma trava, ou faltou o insumo, né? Nós falamos antes da mamãe, mamãe é insumo para esse bebê aprender a amar. Se eu não tive colo de mamãe, se eu não tive atenção de mamãe, eu cresço com dificuldade de manifestar ou de receber amor, e normalmente as duas coisas, né? Não consigo manifestar, não consigo expressar e também não consigo me sentir amar. Não recebo o amor que vem das pessoas. E assim, outra coisa que é importante nessa fase, né, dessa primeira infância, que logo nesse primeiro aninho, né, que eles estão nessa fase emocional, né, desenvolvendo, até começando essa parte, né, sensório-motora. Existe um diálogo tônico, a gente chama de diálogo tônico, né, com a mãe, com o cuidador, com o colo. A gente percebe que como ela se expressa pelo corpo, então a função do abraçar, né, de trazer para o colo, né, de colocar essa criança sentir o próprio corpo e o corpo, né, desse adulto que a carrega, o quanto que é importante isso. Isso é o que vai dar as bases para a segurança. Então, assim, pessoas que se são hoje adultos totalmente inseguros, talvez não tiveram esse colo, essa segurança, esse afeto. Entende? Não. Então, assim, quando a gente traz, gente, nesse movimento que a gente fala da criança, para você se identificar e, tipo, pode ser que tenha faltado isso aqui. Né? O que a gente sempre fala é, você hoje tem condição de ser o adulto responsável pela sua criança interior. Né? Então, a gente sempre faz esse movimento, traz esse olhar para essa infância, né? O que pode ter causado lá, para chegar até aqui. Então, a gente está falando de impacto na construção do indivíduo, né? Dessa construção da nossa personalidade. Então, hoje, né, assim, quais as birras que você tem feito? Né? A criança que faz birra, nessa faixa etária, principalmente aí dos 3 aninhos, 3, 4, 5 aninhos, criança que faz birra, ela faz birra para quê? Para se autoafirmar. Hoje, você como adulto, de que forma que você está tentando se autoafirmar? Né? Rafa, Qual é a birra que você está fazendo? Que às vezes você, né, o adulto faz e se não percebe. Né? Fica batendo o pé numa coisa que eu quero porque eu quero, com a motivação no lugar errado. Né? E isso é o quê? Esperando com que outra pessoa venha te dar esse colo. Quem é o adulto da sua vida hoje? a Fátima colocou uma pergunta bem pertinente aqui no chat, né? Aqui, pera lá, subiu a pergunta. E se não atenção da mãe é por muito tempo, pode ser por quanto tempo para gerar trauma? Daí ela fala assim: eu não tive por um tempo, minha mãe teve uma psicose quando eu era bebê, não podia cuidar de mim. Fátima, marcou. Não tem, assim, gente, assim, primeira coisa, o objetivo aqui não é gerar culpa nas mães, né? Cada filho tem a mãe que precisa, a mãe que merece, a mãe que precisa passar por algum processo, tá tudo certo.
Mas isso é para trazer consciência para quem está nesse momento e para nós que já somos adultos entender, às vezes, alguns processos que a gente passa, né? Então, assim, o bebê, primeira coisa, assim, no parto, aquele parto que sai da barriga numa cesárea e bota numa balança gelada, é um impacto muito grande já para esse indivíduo. Então, já gera uma primeira marca. Toda marca vai traumatizando. Claro que quanto mais tempo e intensidade, maior o impacto desse trauma, né? Ou quando é uma coisa brusca, com um susto, com alguma outra coisa, às vezes se torna mais sério o impacto desse trauma. Mas essa ausência, a criança não tem noção de tempo. Então, uma criança que a mãe, por hábito, amamenta e bota no berço, porque falaram que assim é melhor, que a criança vai acostumar, essa criança não vai acostumar, tá, gente? Não existe acostumar. Porque o acostumar, primeira coisa, criança que fica quietinha porque você bota no berço e chora, ela entrou num recurso de luta e fuga, que é, eu não consigo fugir porque eu não tenho força física para fugir. Eu não consigo lutar porque eu não... Mas eu vou morrer de fome aqui, eu vou morrer de frio, eu vou morrer sozinha, abandonado. Então, o que eu faço? Eu congelo. Eu desligo o meu sistema, todo o meu sistema, cessa o choro, fica aquele silêncio, a criança fica aquele olhinho vidrado, aquela coisa assim. Às vezes chega até a dormir. Não é natural, não é biológico, não é fisiológico. Então, gera trauma, gera impacto. O ideal é que a gente ofereça o máximo de proximidade, de cuidado, de colo, de carinho, né? Para que essa criança consiga realmente ir para. E aí, nos casos que a gente sabe que, né, que marcou a nossa história, que fez parte da história de alguém, qualquer coisa que a gente venha falar por aqui, então olhe para isso, reconsidere, né? A ressignificação vem da sua postura em relação ao que aconteceu com você. Né? O que a gente sempre traz é o ganho de consciência para a gente olhar para a nossa história, não reproduzir, né? E tentar ressignificar. Então, assim, faltou, teve então essa falta desse colo. Então, por isso que talvez hoje eu seja uma pessoa um pouco mais carente, que necessite mais um pouco mais de atenção, né? Então, é terapia. Terapia. E De eu que posso maneira que ser você vai lidar com carente, isso na sua posso vida? ser fria também, né? Aquela pessoa que não precisa de ninguém, eu me viro sozinha, eu me resolvo, também tem uma grande dor por trás, né? Tem um amor interrompido, não consigo sentir, não sinto falta, porque eu não estou acostumada com isso, na verdade, né? Isso aqui é o pano de fundo. E aí, assim, biologicamente, então a Shirley foi avançando ali na linha do tempo um pouco, dos 2,5, 3 anos para frente, essa criança perde essa necessidade do vínculo direto com a mãe, quando ela começa a se identificar como indivíduo no mundo. E aí, nesse momento, ela precisa de papai, da figura masculina, da confiança. Aquele pai que solta a bicicleta descendo a rua, que a criança vai se estoporar no final da rua, é esse pai que a criança precisa. Porque a figura materna, nessa fase dos 2,5, 3 em diante, muitas vezes atrapalha o processo de segurança da criança. A mãe tem sempre esse instinto, né, de proteger, se pudesse amarrar um colchãozinho em volta para a criatura não cair, se esfolar, fazia isso. Né? Enche, assim, vai andar de bicicleta, joelheira, cotoveleira, capacete, o que mais inventaram aí a gente bota nas crianças para segurança total e absoluta. Aí cresce aquela criança que tem medo de tudo, que não consegue, não tem segurança, né? Se sente inseguro. Então, falta o pai na vida nesse momento, né? Dos 2,5 aos em torno de 7 anos aí, que é essa etapa do ir para a vida, né? E tem um fundo aí também que a Shirley já vai trazer para a gente entender mais essa fase da vida. Mas o que eu lembrei de falar, antes de passar a palavra para a Shirley, é sobre a questão, nessa etapa, de impor limites, né? Porque aí o papel da mãe, claro, do pai também, né? A criança precisa dessa segurança dos limites, de saber até onde eu posso, até onde eu não posso, até onde vai o não. E às vezes, muitas vezes, as mamães e os papais entram naquela história de dar para o bebê, para o filhinho, tudo que eu não tive. Porque minha mãe era uma mãe muito brava, eu vou ser uma mãe boazinha. Porque mamãezinha fez isso comigo, eu não vou fazer isso com meu filhinho. E aí, minha gente, enquanto a gente julga papai e mamãe, a gente não consegue impor limites aos nossos filhos.
Porque enquanto eu julgo meu papai e minha mamãe, quem está falando não sou eu adulta. É a minha criança feridinha, machucadinha, que papai e mamãe não eram bons papais e boa mamãe. Então eu não quero esse papai e essa mamãe que eu tive, eu quero um papai e mamãe melhor, então eu vou ser o papai e mamãe que eu queria ter. E aí a gente faz caca. A gente, né, atrapalha o processo dessa criança. E aí a Shirley vai explicar como é que funciona essa maturação aí. Se, É, porque assim, gente, aí né, quando a criança já começa a ter a questão da fala, né, começa a desenvolver a fala, a partir daí ela começa a desenvolver o pensamento lógico para as coisas. Então, assim, dessa fase aí, né, depois dos 3, 4, 5 aninhos, que a gente vai falar aí do terceiro estágio, que é a parte do personalismo, isso na psicologia do desenvolvimento da educação da infância. Então, desse personalismo vai dos 3 aos 6 aninhos, né, pelo valor, que aí é a formação da personalidade. Então, é a hora que eles começam a sacar com quem que eles devem conversar. A questão do colo, né, do afeto, foi super importante até essa faixa etária, esse contato com a mãe. A gente está trazendo agora essa figura paterna para poder ajudar essa criança a continuar a ter a confiança na vida, né, a se desenvolver. O que muitas vezes acontece na ausência desses pais, essas mães continuam protegendo, 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 fazendo tudo por eles. Né? Então, quando você faz tudo pela criança, principalmente, gente, a gente está falando aqui, como eu falo, desenvolvimento psicomotor, para trocar de roupa, para colocar um sapato, para, né, para tirar, para descer um degrau, para subir uma escada, tudo a mãe faz pela criança. Então, assim, a proteção que a criança precisava era no começo. Agora a gente precisa que, dos 3 em diante, que essa criança ousadia, né? vá para o mundo. Ousadia, autonomia, independência. Né? Então, por isso que a gente precisa dessa figura paterna para colocar essa criança para o mundo. E aí, essa parte dessa construção dessa linguagem começa essa comunicação. E aí começa o desenvolvimento desse pensamento lógico. Ela começa a perceber, né, que quando ela faz birra, ela está se autoafirmando. Né? Quando ela faz graça, ela está no processo de sedução. Ela faz graça para te seduzir para conseguir aquilo que ela quer. E aí as meninas vão falar isso lá, né, nas dores da infância, da manipulação, né? Que é lá nessa fase aí. Então, assim, o que o Valon traz para a gente e que é de extrema importância, não só para o nosso desenvolvimento da criança. Eu quero que vocês se olhem agora como adultos e olhem para trás em relação a isso. Os conflitos revelam a necessidade do desenvolvimento da autonomia. Os conflitos revelam a necessidade do desenvolvimento da autonomia. Essa superproteção, né, de evitar que a criança passe por algum conflito, para ela aprender a resolver problemas, impede a pessoa de desenvolver essa capacidade de resolução de problema. Então, se hoje você é um adulto que tem essa dificuldade de resolver situações, provavelmente alguém te protegeu demais, não deixou você fazer algumas coisas. Né? Entendam Eu sempre, vou, como a gente tá, não tem julgamento para trás, não vamos ficar falando mal do papai e da mamãe, não. Seja você agora o adulto da sua vida, cuide da sua criança. Diga, Soninha. não, vou contar a historinha aí para dizer que a gente tem a gente que nem todo mundo aí, né? A gente também faz umas cacas. Aqui em casa a gente preza muito pela autonomia, né? Já eu sempre cito os exemplos das coisas que a gente às vezes manda aí no privado, né? Das artes das crianças, das coisas que a gente deixa eles fazerem. Então, assim, desde pequenininhos a gente deixa fazer, vai, conseguiu, não conseguiu, ficou meio. A gente vai lá e conserta, né? Mas às vezes, quando a gente tá com pressa, por exemplo, tipo, vai vestir a Helena, vamos vestir rápido aqui e tal. A bicha vira uma onça, né? Porque assim, ela está acostumada com a autonomia dela. Então, eu consigo vestir essa blusa, eu sei fazer. Porque realmente ela está querendo preservar esse espaço dela, tá nessa fase de dizer assim, olha, eu sei fazer, eu já sou independente, né? De se ver como alguém nesse mundo. Então, assim, como é importante a gente estar atento a isso, porque às vezes a criança está tendo um comportamento irritadiço, né? As brigas, como a Shirley colocou, e na verdade porque eu não deixo espaço para ela ser ela mesma, para ela fazer as coisas que ela já consegue fazer, ou para ela tentar fazer as coisas que ela está aprendendo ainda, né? Que não consegue totalmente. Gente, o maior senso de utilidade no mundo começa nessa faixa etária. Né? Por que a gente vê muitos adolescentes se perdendo? Não se sente útil. Não se sente útil porque sempre foram feitas alguma coisa por ele. Então, a criança, então, deixa a Helena se vestir sozinha. Né?
Deixa. A gente preza muito por isso, na autonomia. Então, assim, e aí tem uma outra parte que ele fala, né, depois dos 5, 6 aninhos por aí, que existem uma parte, um momento de introspecção da criança. E aí você vai falar, mas introspecção em que sentido? A criança começa a desenvolver o pensamento de pensar nas coisas dela, e tipo assim, o que que meu comportamento causa nas pessoas? Ela busca entender o mundo através das coisas que ela está fazendo, né? Então, causa e consequência. Se eu fizer isso, o que que acontece? Né? Então, é a hora que ela vai testar, sim, né? Papai e mamãe. E também nessa parte as crianças, como a Sônia falou, né? Tem a questão do paralisar, né? Crianças que crescem em ambientes de que ela é muito podada. Tem essa questão dessa paralisia, criança é muito quietinha. Professor ama criança quieta. Só que tem umas crianças quietas que você fala, tá quieta, tá doente, tem alguma coisa errada, né? Porque não, Às vezes não a é o criança está natural. dissociada, né, Shirley? A gente já falou disso nas lives aí do mês passado. Às vezes o impacto biológico foi tão intenso que essa criança não está na realidade. Ela vive aquela vida assim meio paralela, aquele olhar, olhar de medo, né? É muito característico desse quadro, né? A criança assim que não tem reação, ela está sempre constrangida, tímida, né? Eu me reconheço numa fase da minha infância muito nesse aspecto, né? Porque eu entrei na escola, eu era a criança que os professores sonhavam, né? Sentava lá na minha cadeirinha e não olhava para os lados e não abria a boca, mas era uma fase da minha vida que eu tinha muito medo de muita coisa, né? Então, tem toda uma história por trás, mas enfim. E a gente precisa olhar para isso também, né? Às vezes essa criança tá passando por isso e a gente tá achando, nossa, o fulaninho é perfeito, é muito tranquilinho, né? E a gente não tá olhando com a devida atenção que poderia, que deveria. Não é normal de criança. Criança testa limite, criança explora, criança é curiosa, criança vai com a vida, né? Expande, tenta, porque é a fase que eles não têm filtro, né? Não tem julgamento social ainda. Exatamente. Principalmente nessa questão dos bullying que eles fazem nessa fase muito pequena, então a gente percebe que é a fase da imitação também. Né? Eu sempre falo com os pais dos meus alunos, então, vê se que você tem adolescente em casa, você tem adulto em casa, e a gente fala assim, né? Vê se tem um irmão, porque a gente sabe de onde é que vem, mas você não pode dizer assim a realidade, né? Tipo, quem é que faz bullying? Às vezes são os próprios pais, né? Tipo, criança segue o exemplo, imita. Então, é a fase que realmente dá imitação. Então, ao mesmo tempo que ela está buscando se desidentificar, né? Ela fica construindo a personalidade dela, ela imita o adulto, né? De uma forma de tentar ser mais próximo, né? De ser reconhecida. E aí, depois dessa fase, assim, dos 5 para os 6 aninhos, eles estão começando a organizar esse pensamento lógico, e aí começa, então, a predominância dos aspectos cognitivos, que é aí que a gente fala que é o processo de começar a alfabetização, que eles começam a criar hipótese para as coisas. Então, eles criam hipótese tanto para, né, o processo de alfabetização, quanto para a vida, né? Então, eles começam a observar a dinâmica da casa, né? Então, é a hora que a gente fala, né, do complexo de Édipo, que eles começam a perceber que a mamãe tem o par, né? O papai tem a mamãe, que, né, tem o namorado, a namorada, tem o bichinho, o cachorrinho, a cadela. Então, ela começa a racionalizar algumas coisas. É nesse momento. Então, esse desenvolvimento cognitivo dela, né, o desenvolvimento da inteligência, vem trazendo também junto essa afetividade. Né? Criança que aprende com afeto, ela aprende melhor. Então, a gente vê crianças que têm dificuldades de aprendizagem, provavelmente tem alguma questão afetiva por trás. Né? Então, sempre quando eu tenho questões na escola, eu procuro conhecer a família. E aí você traz, tenta orientar, porque falta algumas coisas. Tem famílias que não têm a A estrutura ideal dificuldade de como aprendizagem está gostaríamos. totalmente ligada a nível biológico também a essa separação do contato nessa primeira infância ali dos nascimento até os 2 anos e meio, né? Então, quanto mais traumático for, maior a marca, né? E mais dificuldade essa criança vai ter. A Fátima Souza colocou aqui no chat também, ó. Eu também era muito quietinha, obediente e medrosa. Ganhava prêmio de comportamento na escola, mas era medo. E é muito comum, gente. E olha o Assim, reforço disso, né? Ainda ganhava prêmio por isso, né? Olha o reforço. Então, então, veja assim, quantas vezes, quantas barreiras nós temos que enfrentar, né? Quando você pegar começa a ver. aqui o gancho, né, da nova medicina. Então, quando a gente sente uma ameaça, a gente tem duas possibilidades como adultos, né? A gente tem dois hemisférios. A gente pode reagir com raiva,
se a gente atuar no hemisfério masculino, ou a gente pode reagir com medo no hemisfério feminino. A criança, ela não tem hemisfério masculino maduro ainda. Então, ela não tem essa possibilidade. A reação, via de regra, vai ser sempre por medo. Às vezes, a raiva como uma reação secundária, né? Mas, então, para você impactar uma criança com trauma, a possibilidade de medo é muito maior. Até porque ela é um ser indefeso, biologicamente, fisicamente, né? Então é isso, assim, e aí outra coisa que o Valum traz para a gente, né? Quando nós estamos envolvidos emocionalmente com algum conflito, né? Porque a criança não consegue resolver, ou até nós como adultos, a gente está envolvido emocionalmente, a gente não consegue racionalizar, né? Então, assim, então, não adianta esperar de uma criança de 4, 5 anos um comportamento que, né, você espera de uma criança de 9, né? Nós, enquanto adultos, temos os nossos traumas, as nossas repetições de padrões referente a alguma dor. Então, preciso olhar para a minha criança interior, preciso fazer esse resgate, aonde foi que doeu, né? Qual que é essa dor primordial da minha infância? Trazer e fazer esse resgate. E trazer a alegria dessa criança, né, gente? Porque criança é vida, criança é alegria. Vamos lá, Chegamos? Tony. 7? Chegamos. Vamos lá, agora para o 7. Essa fase do 6 ao 7 é muito interessante, porque, assim, Piaget, que é o camarada lá da pedagogia, ele fala que a criança está madura para a alfabetização nesse período, do 6 ao 7. Né? E é o que a gente vem trazendo na educação, uma antecipação desse processo de alfabetização. Mas é por conta desses processos, né, da inteligência desenvolvida com a afetividade e com o corpo físico. Né? Então, a criança agora já tem condição de pensar sobre. Como eu falei, com 6 ela está criando hipótese. Né? Com 7 em diante, a gente começa a ter outro tipo de conversa. Né? A conversa pode ser um pouco mais madura em relação a isso. Fala lá, Soninha. Não, é isso aí. Hoje vamos falar até essa fase dos 7, né? Que Toca certo. realmente é esse movimento, esse impulso para a vida, que vem essa maturidade, essa necessidade de limites colocados pelos pais de uma forma clara e madura também, né? Porque nós precisamos, como pais, ser adultos bem resolvidos com a nossa criança interior, para que a gente consiga pôr esse limite para a criança, para que a gente consiga ser a segurança que a criança precisa, né? Então, uma criança guiada por outra criança machucada não vai dar boa coisa, né? Não vai conseguir ir para a vida, não vai fazer os movimentos que precisa. Então, a gente precisa olhar, nos trabalharmos, né? Então, somos mães, somos avós, somos, enfim, né? O processo. E pais também, acho que temos homens na live hoje, não? Eu vi Temos, alguém temos. entrando. São processos que a gente precisa olhar para o nosso nível de consciência, né? Para o que eu estou reproduzindo e quem está no comando. Sou eu, adulta, ou é eu, criança ferida, que está aqui birrenta, como a Shirley colocou antes, né? Quero porque quero, as coisas não são como eu quero, ou porque minha mãe não era boa por isso ou por aquilo, meu pai não era bom por isso ou por aquilo, e aí eu entro no julgamento, entro na crítica, né, do papai e mamãe, tudo que eu julgo eu repito, e aí vai virando um samba do crioulo doido, né? A gente não consegue não consegue realmente fazer, ajudar esse filho a amadurecer o processo dele, a ir para a vida, a virar as chaves que precisa, porque eu não estou no nível de segurança que ele precisa realmente para ir para a vida, para ser impulsionado, né, para conseguir fazer os seus movimentos. Fechamos? Fechamos. Tem uns minutinhos para aquele fechamento? Tem. Acho que Podemos? dá. Acho que dá. Então vamos lá. Então, agora eu quero convidar vocês que estão aí nos ouvindo, né, a fazer um momentinho gostoso aqui, fechar os olhos e Vamos, encontrando aí dentro de vocês vamos fazer esse resgate. serenidade. Isso aí, vamos lá. Eu vou convidar todos vocês a um momentinho com a gente aqui de meditação. Vamos fechar os olhos, respirar profundamente, sentindo o nosso momento presente, o nosso corpo. Deixando lá fora agora todas as preocupações, todas as tensões que o seu corpo
possa estar manifestando. Se concentrar unicamente na sua respiração. Vai sentindo o ar entrando e saindo. E agora, nesse momento, você está sendo transportado para um lugar aconchegante. Um lugar em que você se sente livre e te conecta com os melhores momentos da sua vida. Se deixe levar uma pena ao vento. Visualize, pode ser um campo, uma praia, o jardim da sua casa na infância. Não importa o que seja. Apenas que você se encontre com a sua essência, com o melhor que há em você. E então, nesse momento, você observa uma pequena criança, um bebê ensaiando seus primeiros passos. E você se reconhece nessa criança. Você está ali observando, admirando a alegria e a liberdade que essa criança se desenvolve. Sinta, perceba como está essa criança. Se ela está feliz ou triste, se ela está chateada com alguma coisa. E então essa criança vai crescendo. Observe essa criança crescendo ano a ano. Veja ela crescendo, se desenvolvendo à sua frente. Os anos vão passando lentamente, até parar no ano exato em que essa criança mais precisa de você. Então você olha para ela, se aproxima lentamente. Ela te olha nos olhos com intensidade, com profundidade. Ela reconhece a sua alma. Você está ali frente a frente com essa criança, observando. O olhar profundo, intenso dela. Então você se aproxima e diz, olhando nos olhinhos: sinto muito que você tenha passado por tudo isso sozinho. Eu te reconheço. Sei o quanto foi difícil para você. Eu sei de todos os processos. Eu agradeço que você tenha cuidado de nós até agora. Você é a mais pura forma da perfeição. Você é a imagem do amor. E agora você pode descansar. Eu estou aqui e vou cuidar de você. Você agora pode continuar brincando. Pode manifestar toda a sua alegria. Pode deixar que eu vou cuidar de você. Eu assumo daqui em diante. Então essa criança te dá um abraço gostoso. Um sorriso se estampa na face. Ela se sente livre e alegre.
desce do seu colo e sai correndo, brincando, pulando, feliz, alegre. Você sente essa alegria sendo manifestada no seu peito. Inspira profundamente, sente a leveza, a brisa, o ar. Agora você já pode, sempre que precisar, voltar para esse lugar e ver a sua criança livre, feliz, brincando, ver a alegria estampada na face dela. Inspira profundamente e se deixe mais uma vez ser levada pela brisa, como uma pena ao vento. Você vai flutuando, inspirando, retornando ao momento presente, sentindo mais uma vez o seu corpo, sentindo as necessidades do seu corpo nesse momento, trazendo a consciência, a sensação do perdão, de tudo, de toda e qualquer situação que possa ter sido empecilho na manifestação livre dessa criança, trazendo amor para essa cena, para essa sensação, sentindo o amor pulsando no seu chakra cardíaco, envolvendo todo o seu corpo numa névoa, uma brisa de amor. Vai sentindo os movimentos do seu corpo, sentindo as extremidades, as mãos, os pés, sentindo o sorriso na face. No seu tempo pode abrir os olhos, vir retornando ao momento presente. Bem-vinda de volta. É isso Ai, que aí. delícia, né? Sempre é bom fazer esse resgate, né? Momentinho de reconexão aí com a nossa criança. Gente, gratidão pela audiência nessa noite. A live vai ficar salva. Mande aí para as amigas, para quem precisa ouvir esse recado, essa mensagem que nós trouxemos hoje. E é isso. Feliz Dia das Crianças, Shirloca! Criança, Soninha! E que vocês possam passar um feliz Dia das Crianças amanhã, fazendo esse resgate com muita alegria, né? Trazendo essa essência, essa parte mais gostosa, mais lúdica da vida, né? Isso Levar a mesmo. vida a sério, às vezes também precisa de um pouquinho de brincadeira. Nem Isso tudo aí. Vamos brincar. Vamos brincar. Gente, beijos, obrigada a todas. Amanhã, 6:30 da manhã, temos ainda Meditando com a Gel. Depois da Meditando com Isso. a Gel, Até o feriado. já até no feriado, nós temos ainda a Clube 715, que nem está chegando 715, né? Sempre está passando um pouquinho, mas o conteúdo das meninas está excelente, está bem casadinho com as informações que nós estamos trazendo. Elas estão trazendo as dores, né, primordiais da infância. Então, amanhã você tem aí, Soninha, a Não, tô programação. sim. Peraí, vamos olhar lá no. Coloque aí no chat quem tá com a lista, quem vai amanhã. Quem amanhã? Vamos Quem lá. nós temos amanhã? É isso aí, muita coisa acontecendo por aqui. No Instagram das meninas, das nossas alunas, a gente sempre está anunciando, né? Acompanhem aí as lives, muito conteúdo de qualidade, tudo muito alinhado, o conteúdo está fluindo de uma forma muito linda, né? Muita conexão. Amanhã nós temos a Glauce com a Kathleen. No Opa! arroba Kathleen Machado. Arroba Kathleen Machado. Vamos lá. Então, Isso aí. mais um pouquinho de conteúdo. Vamos aprender mais com a gente? Bora, que aqui tem. Bora lá. Até a Beijo. próxima.